Cabeça para Cima de hoje vai falar sobre um assunto que está na pauta do dia de todas as emissoras, de toda a sociedade. É a crise no sistema prisional brasileiro. A gente tem visto aí imagens de penitenciárias no Brasil inteiro, começou no Rio Grande do Norte, já foi para outras federações, outros estados, né, do Brasil, onde a crise impera e o problema não para de crescer. A gente hoje vai discutir esse assunto para saber se tem solução, se a gente pode sugerir alguma coisa, qual é a solução para acabar com isso, para diminuir, para melhorar, tem que mudar o sistema, tem que mudar tudo, começar do zero. Enfim, Cabeça para Cima de hoje discutindo o sistema prisional brasileiro. A gente vai ao informativo e eu volto já com o debate. Crise carcerária imperando no país e a gente hoje vai falar sobre ela. Eu recebo Carlo Uber Lucchioni, ele é advogado criminalista e é vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas aqui do Rio de Janeiro e é presidente da Comissão de Direito Penal da 32ª subseção da OAB. Lucchioni, prazer te receber, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, como vai, Paulo? Agradeço o convite e a oportunidade de falar de um tema tão atual e relevante que vem assolando o nosso país. Uma situação séria, né? Muito séria, muito séria. Existem diversos fatores envolvidos e eu acho que se não houver uma união dos mais diversos poderes e conjunturas do país, eu acho que fica um pouco difícil de nós resolvermos essa solução. Mas tem condições e tem solução. Com certeza. A gente vai aprofundar esse papo. Eu trabalhei durante 8 anos na FIA, na antiga, era FEEM, virou FIA. Fundação de Infância. Eu trabalhei na Fundação Estadual de Educação do Menor. Trabalhei durante 8 anos e comecei lá como monitor, depois fui recreacionista e terminei meu período fazendo treinamento para outros monitores e recreacionistas. E lá, isso já tem muito tempo, eu já percebia que se na FEEM, onde nós lidávamos com menores de idade, na época eram chamados menores infratores, se em algumas unidades da FEEM já era daquele jeito, imagina quando ele cresce, não foi cuidado lá atrás, porque as unidades elas não eram feitas para ressocializar ninguém. Havia e há muitos profissionais empenhados em melhorar o sistema, empenhados em fazer alguma coisa que seja relevante para essas pessoas, mas o establishment dessa conjuntura não estava nem aí. E aí você deságua, como o Marcelo bem disse, numa crise que não é uma crise carcerária, é uma crise social, é uma coisa assim que transcende a palavra, ela vai além. Fala, Lucchioni, você ia como falar. Você disse, a origem já está viciada. Na verdade, falta a estrutura do Estado, aparelhamento para isso, e isso demanda uma série de circunstâncias, além de aparelhamento a nível social para aqueles menores, e falta também boa vontade, uma questão de política mesmo criminal. Então, se na origem está ruim, imagina quando se chega ao presídio propriamente dito. Porque me parece que é uma visão distorcida, né? Eles trabalham a questão do menor da mesma maneira que trabalham a questão do maior de idade. De somenos importância, acham que é de somenos importância, que não é. E não é. E assim, se você pega essa galera e coloca dentro de um sistema que o ressocialize mesmo, que o prepare para voltar, talvez você não tenha essa loucura que a gente tem hoje. Porque no final das contas, qual é a função da prisão? Ressocialização. Ressocializar. Deveria se ressocializar. Deveria. A lei de execuções penais, ela já prevê essa assistência toda que ele fala, nos seus artigos 10 e 11. O problema prevê, no sentido da ressocialização, prevê o direito
ao estudo, à alimentação, ao trabalho, para que se possa prover para que quando ele saia uma pessoa melhor. Mas isso, por falta total de estrutura, isso não acontece. Inclusive, a própria lei de execuções penais, ela, para que você consiga um direito para o preso, aqueles presos que estão já em situação de regime aberto ou semiaberto, você passa por uma burocracia judicial tão grande e tão pesada, que é algo assim, não é inclusive a minha especialidade, a lei de execuções penais, porque há advogados que ficam lá o dia inteiro para conseguir um despacho e meses para se conseguir algum direito. Inclusive, no meu entendimento, é um dos fatores que contribuem para a superpopulação carcerária. Muita gente lá cuja pena já extinguiu. Os mutirões são importantíssimos. Quando se faz um mutirão, se vê pessoas lá que têm direito já a estar num outro regime diferenciado há 3, 4 anos, 5 anos. Eles não têm condições de pagar um advogado. Então, a Defensoria Pública fica sobrecarregada? Sobrecarregada, não tem condições. Então, antigamente tinha pastoral penal, não tem mais, né? A pastoral existe penal, ainda, mas muito fragilizado. Mas a pastoral penal ainda era um diferencial. Uma coisa interessante. Exato. E realmente, os mutirões, eles são fundamentais para que se diminua essa superpopulação carcerária, porque existem centenas, dezenas de milhares de pessoas lá já com esse direito. E eu vou além, você falou do tráfico de entorpecentes. O tráfico de entorpecentes, ele hoje perfaz 28% da população carcerária. E há uma discussão, que não é o tema aqui, mas é interessante para um novo tema, que seria a descriminalização das drogas. Da droga. Por quê? Para deixar traficante solto? Não é isso. É para que aqueles traficantes que, na verdade, são viciados, que vendem e são de menor potencial ofensivo, eles não estejam lá dentro. Tem mais esse trabalho para fazer. E estão lá dentro. Então, voltam de lá piores, aí sim voltam traficantes escolados pela escola do crime. A gente está vivendo aí tem uma corrente que defende, a galera da extrema-direita defende aquela história de que bandido bom é bandido morto, não devia ter feito isso para não ir para lá, tá sofrendo, coitadinho, que pena, por que fez, por que foi para lá, as famílias estão lá na fila, por que não educaram os seus filhos? Tem um monte de gente que pensa assim. Eu quero voltar para saber o que vocês acham disso no próximo bloco, Cabeça para Cima, hoje falando sobre a crise carcerária no Brasil. Eu volto já já. Cabeça pra cima. Cabeça para Cima de volta, hoje falando sobre a crise carcerária, um problema sério que está afetando o sistema carcerário brasileiro, que, vocês viram no primeiro bloco, interfere na vida de muita gente, de quem está preso, das famílias dos presos, de quem está fora das cadeias, nós como sociedade. Então, é um tema importante, fique ligado, obrigado pela tua companhia. Eu falei no final do bloco, queria colocar uma lenhazinha nessa fogueira, porque você tem aí uma parte da sociedade que acha o seguinte, aquela história, bandido bom é bandido morto, bandido você tem que enterrar de cabeça para baixo. Quem mandou praticar crime para poder estar na cadeia? Não tem água, não tem sol, tá lá, o problema dele, se comporta e tal. Então vamos voltar a uma questão que o Jefferson falou, que é a questão da oportunidade. Nós estamos numa sociedade que isola as classes menos favorecidas. Isola em comunidades, isola em favelas, isola ao mesmo tempo que isola fisicamente. E aí o agravante lá não chega o Estado com escola, saneamento básico, infraestrutura, oportunidade. Tem gente que vai dizer o seguinte, eu conheço muita gente de comunidade, de favela que não é bandido. E o cara vira bandido se quiser. Eu também conheço. Eu conheço os dois. Eu conheço gente que sempre morou em comunidade e optou por estudar e trabalhar num sacrifício louco. E conheço gente que também mora em comunidade e opta por virar traficante ou bandido. E conheço gente também branco
de olho claro, como o meu, que sempre estudou, que sempre teve acesso a tudo e que está roubando o país e que está fazendo do país o que o país está. Gente que sempre teve acesso à universidade, pós-doutorado, doutorado, mestrado, gente que é deputada, senador, ministro, presidente, gente que sempre teve acesso a estudo, está roubando o país. Está destruindo o país, destruindo a saúde, destruindo a educação, destruindo a infraestrutura. Gente branca, classe média, média alta, acabando com o país. Eu quero entender qual é a diferença. Então vamos lá, não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Como é que a gente cria oportunidade? E não é um risco para a sociedade isolar essas pessoas e fazer com que elas fiquem cada vez mais nesse caldeirão de situações horrorosas, porque quem vai sair de lá de dentro? Esse ditado popular de bandido bom, bandido morto, ele é muito bom para, talvez, compra de votos, mas, na verdade, isso é uma utopia e é um discurso de demagogia, porque nós não vivemos nesse país do bandido bom, bandido morto. Claro. Nós não vivemos sobre o regime do talião, que é aquele dente, olho por olho e dente por dente. Então, nós temos que conviver com a nossa realidade. E as pessoas esquecem que todo mundo que entra no presídio um dia sai. Ele vai sair. Tem que sair. Nós vivemos num regime democrático de direito que não permite, não temos prisão perpétua nem pena de morte. Isso aí, a lei penal estabelece um prazo, né, Luquione? E ele vai sair. Vai sair. E quando ele sair... Como é que você quer que ele saia de lá? Como que você quer que ele saia? Então, quando você fala o que o Jefferson e o Marcelo aqui colocaram muito bem, eles estão lá vivendo em regime de bichos. E a lei diz que a pena, ela tem um efeito ressocializador e, além de tudo, vamos colocar pena-castigo, não é pena tortura. Uhum. E o que há no nosso país é, além do castigo, a tortura. Física e mental, né, física e mental. Submeter os presos e submeter os familiares a esse encarceramento desumano em containers que estão acontecendo aí, e que tem também, não é só lá no Nordeste, não. Tem vários outros aí presos em containers, sem a mínima salubridade e tudo mais, comida podre e tudo mais que eles passaram. Você está transformando essas pessoas em bichos. E uma vez transformando essas pessoas em bichos, daqui a 10, 15 anos, eles vão esbarrar com seu filho na esquina. Uhum. E vai fazer o quê? Então vamos matar todo mundo? Não, não é assim, não vamos matar todo mundo, porque não é o nosso país. Isso aqui não é um país onde se corta a cabeça, a não ser dentro dos presídios, e não é nazismo. Sectarismo num país onde o que se precisa é fazer todo um trabalho de base hoje. Pois é, eu ia te perguntar isso. O que você acha que a gente tem que começar a fazer, Luquione, para que essas coisas comecem a mudar? E quanto tempo você acha? Isso é um projeto de longuíssimo prazo. De longo prazo, mas há medidas possíveis de se colocar a curto prazo, porque hoje nós temos em torno de 650 mil presos no nosso país. Nós somos o 4º país do mundo em população carcerária, só escapando da Rússia, que é o 3º, da China, que é o 2º, e os Estados Unidos, que é o 1º. Mas vamos alcançar a Rússia rapidamente, porque a Rússia tem em torno de 750. Em 2005, nós tínhamos a metade da população carcerária. Dobrou. Nós hoje encarceramos mais, inclusive, que os 3 primeiros. Por que encarceramos mais? Porque, em termos percentuais, nós estamos encarcerando mais quando eles, na verdade, estão diminuindo o encarceramento, encontrando medidas para evitar essa superpopulação. Considerando que nós hoje temos a metade apenas de vagas nos presídios. Então, significa que nós estamos com o número dobrado. E por quê? Porque hoje nós temos uma cultura punitivista dos juízes, nós temos uma cultura do encarceramento, e dizer que medidas legislativas têm que ser feitas também é uma demagogia, porque em 2011
foi instituída uma novela legislativa, o artigo 319 no Código de Processo Penal, que visava justamente penas alternativas à prisão, Sim. sob o fundamento da última ratio, que seria a prisão. E quais seriam essas penas alternativas? Diversas. Além da prisão domiciliar, teríamos fiança, monitoramento eletrônico, teríamos você ficar reduzido o seu tempo noturno e uma série de outras medidas dispositivas do artigo 319. Eu seria capaz de dizer que se fizermos uma pesquisa hoje, 20% dos juízes aplicam isso. Virou uma letra morta. Parece até uma piada esse artigo. Em vez dele diminuir o encarceramento, os juízes, sem qualquer fundamentação, digam não é o caso de medidas alternativas, porque quando há prisão preventiva, os requisitos, é que tem que ser substituído. Não, mas se tem requisitos, não vamos substituir. Existe um pensamento inverso. Então, a cultura do encarceramento é a primeira questão que deveria ser imposta, porque o artigo 319 diz poderá. Se dissesse que deverá... Deverá é diferente. É diferente. O poderá permite que haja essa cultura do encarceramento desmedido. Estamos hoje atravessando, como dizem os juristas, tempos sombrios na advocacia criminal. Desculpa, Lucione, você falou nós estamos criando bichos, né, nas penitenciárias. E quando a gente vê as cenas dos presídios... Dos motins. Nem no Estado Islâmico você vê isso. Não, é uma coisa... os caras cortam a cabeça, cortam braço, cortam perna... Arrancam o coração. Retaliam o corpo. Isso é coisa de bicho. Isso é coisa de gente que perdeu qualquer noção de afeto, amor. A gente vai ao intervalo e volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta, hoje falando sobre a crise carcerária. No break o papo continua e as histórias são muitas. Quero agradecer a você, semeador de boas novas, que colabora com a gente, contribui para que a gente esteja aqui fazendo o programa. Muito obrigado pela sua colaboração financeira, mas principalmente pela sua oração. Obrigado mesmo. Eu vi um filme esses dias sobre um experimento real que aconteceu na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Você viu esse filme, Marcelo? E é impressionante a questão do filme. É um grupo de estudantes e eles dividem eles criam uma prisão fictícia dentro da universidade e eles colocam um grupo de estudantes para serem os carcereiros e colocam um grupo de estudantes para serem os presos. É uma decisão baseada num cara ou coroa. Fulano vai ser carcereiro, vai ser preso. E eles monitoram com câmeras, como um Big Brother, o comportamento desses estudantes a partir do confinamento e a partir da possibilidade de exercer autoridade sobre o outro. É um negócio impressionante, que é o que nós temos aqui no nosso sistema carcerário. Nós temos leis de execução penal determinando questões que não são cumpridas. Nós temos pessoas exercendo o direito abusivo da autoridade e eu não vejo solução. Temos leis feitas justamente para diminuir o desencarceramento, que é o caso do artigo 319 das medidas cautelares. Não são aplicadas. E na esteira do que o Marcelo falou, nós temos hoje em torno de 40% de presos provisórios no nosso sistema carcerário. Presos. Sem julgamento. Sem julgamento. Muitos ultrapassando 1 ano presos cautelarmente, onde futuramente, se forem absolvidos, ninguém vai recuperar esse direito, que é a presunção da inocência. É evidente que tem casos e casos, não estamos querendo soltar todos, mas claro, é preciso avaliar melhor, em nome ainda da cultura do encarceramento, é preciso avaliar melhor o porquê de tantos presos cautelares existem no nosso sistema. Só isso já diminuiria para quase metade. Se considerarmos também o mutirão que pudesse ser feito na lei de execuções penais, já
também teríamos centenas de milhares soltos em razão de já terem o seu direito a regime aberto e semiaberto. Implantação de audiências de custódia, que ainda não é uma lei, mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já determinou a implantação de audiências de custódia em todo o país, mas ainda falta muitas comarcas não têm, que também evitaria diversas prisões. A audiência de custódia é o preso ser imediatamente apresentado ao juiz para que conte a sua história. De repente, é aquele que furtou um supermercado, que roubou, um pneu de um carro. Está lá preso, misturado e vai com ficar um cara misturado com bandido, quem? estuprador. E vai ficar sem cabeça se tiver um motim. Claro, é o porque primeiro. no nosso país nós não separamos presos provisórios de presos de encarcerados penalizados, julgados. De todas as espécies. Não há separação. E não há separação também por regime. Porque se houvesse separação de pessoas que tivessem um menor potencial, vamos dizer assim, de periculosidade, ofensivo, eu lhe garanto que teria menos condições de ter esses motins todos, esse conjunto de medidas. Jefferson, você que está inserido lá nesse contexto todo, você acha que a privatização dos presídios seria uma solução? Você acha que é um caminho de solução? Paulo, não é um caminho. Acho isso até meio bizarro, porque quando você vai terceirizar, você vai colocar empresas, as empresas, na verdade, o Estado, ele tem que fazer esse pagamento. Esse pagamento é feito por interno. Ou seja, então, quanto mais gente encarcerada, vai ser muito bem economicamente para a empresa. Então, isso é algo muito bizarro. Acho que nós temos que melhorar e treinar o funcionalismo atualmente, principalmente o funcionalismo da SEAP. Eles têm uma necessidade de treinamento, tá? Eles têm uma necessidade, porque você tem ali funcionário, como eu falei. A SEAP, na verdade, é o órgão que, ou seja, organiza o sistema, que é responsável. O sistema. Secretaria de Assuntos Penitenciários, não é isso, Marcelo? Então, estadual de assuntos penitenciários, a SEAP que é responsável pela segurança de todo o sistema, onde você tem um guarda penitenciário, carcereiro, etc., os diretores, etc. Então, quer dizer, eles precisam de treinamentos, eles têm a boa vontade. Melhores condições de trabalho também. Melhores condições de trabalho. Atualmente, agora, a PEC do governo do Estado vai retirar 27%, tá? 27%, na verdade, que é de contribuição, né? Então, o que é que acontece? Eles não receberam o 13º. Não receberam o 13º, talvez nem estão salário. Totalmente abandonados. Então, e tem, como eu falei com você, os funcionários... Roubaram tanto que acabaram com o dinheiro do Estado. Exatamente. Não à toa, o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro está encarcerado. Paulo, nós estamos vivendo um momento, falta de gestão. Nós não temos gestão. O Estado está à deriva. Deus dará. O Estado está à deriva. Então, isso reflete também na segurança pública. Claro. Isso reflete na segurança pública. Eu desenvolvo um trabalho na UPP, tá? Também treinamos, ou seja, dos dois lados, na UPP, da Vila Kennedy, que tem um trabalho maravilhoso, de qualificação profissional. Come, né? A UPP da Vila Kennedy, ela desenvolve um trabalho de qualificação profissional para a comunidade, tem alguns cursos dentro da UPP. Ou seja, tenta ter aquele diálogo com a comunidade, até porque a comunidade fica assustada também, porque a comunidade, ela está inserida na comunidade e quando aquela galera tem um contato com o policial, fica um pouco algo temeroso, porque ali está o jovem que está no tráfico de droga, que está sempre observando quem está com aquele diálogo com a comunidade. Então, voltando a falar sobre o funcionalismo, é um abandono, cara. O funcionalismo, ele quer trabalhar. Portanto, que o Marcelo falou assim, os melhores funcionários da SEAP estão em Magé, não é isso que você comentou comigo? E a privatização não resolveria nada disso? Não resolveria. Ou seja, nós iríamos ter que aumentar construções de presídio. Claro. Porque outras empresas também queriam participar do processo licitatório. E quanto mais gente presa, muito bom para a economia de empresas privadas, entendeu? Jefferson, Manaus provou isso, né? Sim. Provou. Claro, provou. A empresa que administrava o presídio é a maior financiadora da campanha do governador. Agora, na qualidade de professor da FATEC, que recebeu esses dias a primeira parcela do salário de dezembro, eu sou professor da FATEC, né? Voltando aqui, nosso Rio de Janeiro não está à deriva. Antes tivesse, nosso Rio de Janeiro está governado por quem quebrou e o fez afundar. É verdade. Agora, eu queria te responder, Paulo, não sei se o momento agora ou depois, essa questão da saída. Você falou, tem saída? Sim. Acho que tem. Não é de curto prazo. Tem que mexer na legislação e na ação sobre a legislação, como o Luciane falou,
perfeito, reduzindo as pontas desse encarceramento, mas tem que mudar também o paradigma de sociedade, a visão de sociedade. A mentalidade. E governamental, de política pública. Nós precisamos reforçar a questão do direito, o direito do cidadão. Tá? Quando a gente fala isso, aí fala, você está defendendo bandido bom, bandido bom. Isso é uma bobagem. Nós estamos Só para corroborar com o que você está falando, isso é importantíssimo que você acabou de dizer aqui. Nós não estamos defendendo nenhum bandido. Isso. Se você cometeu um crime, você tem que ser julgado, você pode ou não ser condenado. Se for culpado, será condenado. Se for inocente, será solto. Mas se for culpado e condenado, você tem que cumprir a sua pena. O que nós estamos dizendo aqui é como é que essa pena deve ser cumprida para que a pessoa que está cumprindo pena saia ressocializada, saia pronta para conviver em sociedade. É só isso. A sociedade hoje vive uma armadilha. Porque esses oportunistas que falam que bandido bom é bandido morto e tudo mais, que é uma bobagem, porque o encarceramento ruim e a polícia que mata nós já vivemos. Sim. E não solucionou a segurança. Não. Tá? Nós não podemos bater palma para nenhum sistema que desrespeite direitos. Claro. Porque isso reflete em nós todos. Então, o que nós precisamos fazer é um choque de direitos. O cidadão livre e o cidadão preso devem ser assistidos pelo Estado nos seus direitos. Essa cultura é que vai melhorar o encarcerado, vai melhorar a relação por fora, vai nos proteger nosso filho. Direito, dentro da lei, é segurança para todo mundo. Esse é o paradigma. A sociedade aplaudiu recentemente a questão da prisão em segunda instância. Isso foi um erro enorme. Eu espero, sinceramente, que o nosso Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, reveja essa posição, porque isso vai criar, além de um aumento da população carcerária, mas a população aplaudiu em razão dos recentes processos do Lava Jato e processo do Mensalão. As pessoas estão cansadas também, né, Luciane? Que aqueles presos, os mais abastados, que isso vai ser realmente muito bom, mas eles esquecem que pode ter certeza que 95% dos presos em segunda instância serão os pobres e sem condições de ter um advogado que agilize lá junto à lei de execuções penais ou que agilize a sua defesa. Esses vão ser os maiores. Porque presos abastados, nós não temos aí mais do que 500. Isso aí é uma gota no oceano. Eike Batista e outros não são nada no sistema carcerário. Eles têm que estar presos também, mas não representam o todo do que a gente está falando aqui. Né? A gente está falando de outra coisa aqui. É uma outra discussão. Até também acho que tem que estar presos no momento certo, mas eu acho que isso é uma outra discussão. Claro, e tem que estar no momento de provado, certo. Lógico, é isso que eu ia falar agora. Não esse encarceramento que tem aí, que sai prendendo todo mundo. Basta uma delação premiada. Eles têm que estar presos na medida em que se prove, na medida que se culpe aquilo que eles estão... o crime que cometeram. Eu preciso de um intervalo, que a Adriana está me mostrando lá, 3 minutos estourado. Eu vou ao break e volto para o último bloco. Quero falar do livro do Marcelo Biar, Arquitetura da Dominação. Mostra aqui, nessa câmera. Arquitetura da Dominação. O Rio de Janeiro, suas prisões e seus presos. Vou falar do livro do Marcelo nesse último bloco, a gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta, só para terminar rapidinho o nosso último bloco. Marcelo, Arquitetura da Dominação. O Rio de Janeiro, suas prisões e seus presos. Quem é que está dominando, quem é que está dominado? Nesse jogo está todo mundo perdendo. Esse livro é o resultado da minha tese de doutorado em História, onde eu venho analisando as prisões no Rio de Janeiro como um elemento que o Estado vem usando para reforçar o estigma sobre o pobre, sobre o favelado, né, para reforçar essa sociedade desigual que a gente vive, deixando claro que não é a proteção a quem comete crime, mas é a defesa do direito a todos. E quem está preso. Né? A quem está preso e quem está solto. Claro. E quem vai estar preso e estará solto amanhã. Estará solto. E aí, do jeito que está, a gente tem que orar para não se encontrar com ele. E isso é interesse de todo mundo. Claro. Onde é que a gente encontra a Arquitetura da Dominação? Mostra de novo para mim, Yuri. Nas principais livrarias, é de uma editora... Já está nas principais livrarias. Editora Revan. Tá aqui,
a arquitetura da dominação, Rio de Janeiro, suas prisões e seus presos, do Marcelo Biar. Marcelo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Pela tua presença aqui na Boas Novas, no Cabeça para Cima. Foi um prazer bater papo com você. Prazer foi meu. Muito obrigado mesmo. Jefferson, pastor Jefferson, obrigadão. Queria agradecer a Boas Novas, né, essa tua equipe maravilhosa. Obrigado. Mandar um abraço para todos os meus alunos também lá da Colônia Agrícola, né, de Magé, né, o diretor Monjardim, o Lino e toda a equipe da SEAP. Tá? Um abração. Obrigadão. Luquione, obrigado, irmão. Obrigado por ter Muito obrigado a vocês. Você queria dar uma informação final? Quero só dar uma informação final que tudo que nós fazemos em termos legislativos, muitas coisas, não tudo, vem importado dos Estados Unidos e os Estados Unidos hoje está desencarcerando. E os Estados Unidos hoje está desprivatizando as prisões. Então, nós estamos querendo fazer o que eles já viram que está errado. Por fim, a Europa, 80% dos presos são aplicadas penas alternativas. Aqui é o inverso. Aqui é o inverso. Eu quero agradecer, quero apenas colocar também que o Escritório Luquione Advogados, ele apoia uma instituição não governamental chamada Capoeira Cidadã, que procura, através da arte da capoeira, tirar as pessoas da marginalidade na comunidade da Cidade de Deus. Oportunizando Ótimo. Trabalho, estudo. Já temos, inclusive, formados trabalhando no exterior. Isso aí, que legal. A galera do Muito CBD obrigado. deve estar feliz. Quem termina cantando pra gente é a Priscila Cruz. Eu volto no próximo Cabeça pra Cima. Um beijo, tchau.